Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos mais uma live. Vou convidando aqui as mulheres para mais uma live. Jesus e os 12 escolhidos. Deixa eu chamar essas mulheres. Olá, sejam bem-vindas. Cris, querida, vai convidando as irmãs lá do movimento, vai colocando lá no grupo. Seja bem-vinda, Marina, Jaque da comunicação, vai convidando as irmãs, Kátia, sejam todas muito bem-vindas. Rosa Cordeiro, quantas mulheres lindas. Mais uma terça-feira aqui pelo Insta. Hoje eu tô nervosa, mas para ficar mais calma eu coloquei a blusa do Brasil. Olha, meninas, estou hoje patriota. Estão todas me ouvindo? Digam que sim ou não aí. Não adianta botar sorrisinho não. Coloca sim ou não. Estão me ouvindo? Hoje, em nome de Jesus, essa conexão vai dar tudo certo. O padre já está online. Eu atrasei um pouquinho, meninas, porque o padre estava celebrando a missa. E aí eu estava só aguardando para poder a gente começar a nossa live. Nesse mês de julho, nós estamos com essa série, né, de lives. E hoje nós vamos falar de um apóstolo muito especial. Ele é muito falado, né? Apóstolo Pedro. Então, olha, mulheres, vamos convidando as irmãs para essa live. Esse padre é muito querido, muito alegre, mas eu tô nervosa. Ele é lá de Boston, nos Estados Unidos. Olha que chique. Eu falei com algumas meninas hoje e elas, ai, que chique. Vou convidar o padre, hein, meninas? Vamos convidando as irmãs lá do grupo, do movimento. Vamos convidando as mulheres das células, do grupo do seminário. Vai ser linda essa live de hoje, hein? Vou chamar o padre. Vamos lá. Padre querido. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo hoje. Padre. Cadê você, padre? Tudo bem? Olá! Tudo Que bem, gente? alegria, Boa tudo bem? noite. Boa noite, Um pra... um padre. prazer, um prazer. Eu também estou bastante nervoso. Eu sempre falo nas minhas lives aqui no Instagram, né? Quando eu faço as lives, não sei o quê, quando eu estou motivado a fazer live, né? Não estou motivado. Aí eu fico muito nervoso, eu fico muito ansioso, sabe? Porque eu não sei mexer no Instagram. Eu tenho um problema sério com o Instagram. Eu sou old fashion, né? Eu sou da moda antiga. Eu gosto muito do Facebook, né? O Facebook é meu canal preferido para poder celebrar missa, fazer as minhas postagens, aquela coisa toda. Mas, enfim, é uma alegria muito grande estar podendo participar com vocês aqui dessa caminhada espiritual, desse crescimento, né? Porque nada melhor do que a gente conhecer para a gente poder amar ainda mais. Então é um prazer conhecer você, ô Ah, Vanessa, do Movimento Rosa de Saron. Carol. Né? É muito gratificante poder estar participando com vocês desses momentos, desse momento. Fico muito agradecido mesmo pelo carinho, pelo convite. E eu espero que a gente, numa conversa simples, porque eu não gosto de nada muito, sabe, aquela coisa muito, não sei o que, formal. Tem que ser natural, É gente. A vida verdade, tem é que ser verdade. natural, entendeu? E Amém. Pedro, a primeira. E eu acho que a conexão é do padre, não é minha, não. Você tá com a conexão boa, padre? Oi, Oi, padre. Vanessa. Voltou?
Voltou. Tem um outro problema aqui nas minhas lives no Instagram, que essa bendita conexão sempre dá problema, Vanessa. Sempre dá problema. Não, não tem problema. Mas olha, padre, para mim é uma alegria tê-lo aqui. Eu conheci o senhor numa live com o padre Vitor Hugo. O padre Vitor Hugo é um grande amigo, diretor espiritual do movimento, é um carisma novo. E nós estamos caminhando com Jesus. O Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tinha muita dificuldade de caminhar com mulheres, de ter amizade com mulheres. Engraçado como Jesus me trouxe para liderar mulheres. É bem assim, bem Pedro, né? Então, hoje bem nós estamos Pedro, aí caminhando para os 3 anos do movimento com mulheres, retiros. É muito legal, assim, tem sido um caminho de muita salvação para nós, sabe? De muita cura, muita cura. Que bom. Então, para mim é uma alegria. Eu adorei as suas lives com o Padre Vitor, eu assim, me diverti. Eu falei, padre, eu tenho que chamar o Padre Marcos. E aí eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou. Então, antes da gente começar a live, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração inicial para que nós possamos nos preparar, né? Para a gente poder verdadeiramente estarmos atentas a tudo que o senhor vai partilhar aqui, compartilhar conosco, para que nós possamos sair dessa live assim, mais edificadas, né? Mais sábias. Porque mulher sábia que edifica a casa, né, padre? A gente sabe disso. Então, é desse jeito mesmo, desse jeito mesmo. Amém. Então, já rezei por vocês antes na missa, acabei de celebrar a Santa Missa, mas a gente pede ao Espírito Santo, né, que possa nos conduzir nesse momento, que possa tocar em nossos corações, que as palavras dele possam de fato ressoar na nossa vida e nos transformar, né? Nos dar a conversão necessária para que a gente possa encontrar a felicidade da nossa vida, a razão da nossa vida, né? Em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, mas ter a certeza de que Jesus é o nosso Senhor, é aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, né? Então, que o Espírito Santo nos ilumine, nos guarde e ponha em nossa boca, na nossa mente, em nosso coração, tudo aquilo que for de Deus. Então, a gente reza com Nossa Senhora, o cântico, né, de Nossa Senhora, o Magnífica, invocando assim a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diante de vossa face, imploramos, Senhor, que vossa bondade nos conceda meditar sempre no coração aquilo que vos dizemos com nossos lábios. Tudo isso em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ai, bênção esse Nada melhor do que começar com a bênção, especial, né, padre? Mas olha, padre, demais, essas demais. lives são lives que só padres, né, que são convidados para essas lives. Cada padre escolheu um apóstolo, talvez o mais queridinho, ou aquele que mais se identifica. E hoje o senhor escolheu o apóstolo
Pedro. Mas antes de o senhor falar de Pedro, eu gostaria que o senhor falasse assim, rapidamente dessas escolhas, né, desses 12, e nada, assim, tem de diferente nessas escolhas, né, padre? Porque quando a gente pensa assim, Eu, Jesus escolheu Pedro, João, Tiago, por quê, né? Como é que o senhor vê essas escolhas? dia desses, nós celebramos a memória de um apóstolo e durante a minha reflexão na homilia, né, eu tive o insight, né, eu tive a graça de poder chegar a uma conclusão. Né? Jesus escolhe 12 homens, né? Ele começa, na verdade, escolhendo 4, né? Segundo a tradição judaica, todo rabino, digamos assim, tinha 4 discípulos, digamos assim. E aí Jesus vai e supera essa realidade e escolhe 12 para justamente direcionar que a sua missão ela é voltada para restaurar Israel, né? A semelhança das 12 tribos de Israel. Então Jesus ele deixa os 4 e escolhe 12. E quando pregando, né, sobre o apóstolo, sobre quem é o apóstolo, aquela coisa toda, eu tive o insight de que Jesus, ele escolheu 12, e nesses 12, ele reuniu todo tipo de gente, sabe? Ele reuniu todos os temperamentos, ele reuniu todas como eu posso dizer, todos os dons, todas as coisas boas que nós temos, mas também nesses 12 homens, ele escolheu ele escolheu a partir das suas dificuldades, sabe? Ele escolheu a partir das nossas limitações, da nossa humanidade, né? Porque a gente vê os apóstolos como os grandes homens da fé, né? Eles são de fato os grandes homens da fé, mas eles são homens, eles são perfeitamente homens e mostram perfeitamente como nós somos, a nossa humanidade. Né? Eles estão no céu? Estão no céu. Eles estão na glória de Deus? Estão na glória de Deus. Mas enquanto estavam aqui, Vanessa, eles tinham as mesmas dificuldades que a gente, eles tinham os mesmos problemas que a gente tem, entende? Eles passavam pelas mesmas situações difíceis, né? E depois do encontro com Jesus, eles foram percebendo que a vida deles poderiam ser melhor, melhores, sabe? Então é o que acontece com a gente. Quando a gente, de fato, encontra a razão da nossa vida em Jesus Cristo, quando a gente encontra em Jesus o caminho, né? Nós mudamos, nós mudamos. E mesmo depois que a gente encontra Jesus, a gente dá tropeça em alguns momentos, sabe? Então isso é maravilhoso. Então acho que a escolha de Jesus, na escolha de Jesus, ele reuniu todos os temperamentos, todas as pessoas, todos nós, né, para mostrar que todo mundo tem salvação, para mostrar que todo mundo pode ser contemplado pelo amor, pela bondade, pela clemência, pela fidelidade, pela misericórdia dele. Sabe? O mais estressado, ou o mais mansinho, aquele que nega, ou aquele que rouba, entende? Todos nós podemos dar a Deus algo. Ninguém não tem nada para oferecer, pelo contrário, todos nós temos algo. Ou seja, você que está me escutando agora nessa live, você tem algo para oferecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, antes de tudo, te escolheu. Assim como ele me escolheu. Te escolheu para a santidade? Sem dúvida. Te escolheu para algo maior, para o reino do céu? Sem dúvida. Mas ele conta, antes de tudo, com você, do jeito que você é. Para que a partir da sua disponibilidade, aquela sementinha, né, que vai ser lançada, como nós vimos agora no Evangelho do Domingo, a semente que vai ser lançada, né, da presença ali na nossa vida, possa crescer, possa florir, possa frutificar. Né? Então eu acredito que Jesus, como um bom psicólogo, É Jesus, como um verdade, bom padre. psicólogo, em 12 pessoas conseguiu reunir todo tipo de temperamento, todo tipo de pessoa, sabe? Não, Para poder e dizer que hoje, todos nós podemos ser discípulos dele. assim, muitas vezes, por exemplo, eu que estou à frente de um movimento de mulheres, aí as pessoas têm, né? Muitas mulheres, hoje eu sinto que muitas mulheres estão sendo chamadas ao Ministério de Mulheres, e aí chega para mim e fala, Vanessa,
Ai, eu tenho dificuldade. Eu falei, olha, a minha primeira dificuldade no ministério foi não gostar de caminhar com mulheres. Essa foi a minha primeira dificuldade. Eu comecei a perceber, padre, que eu não tinha a menor vocação. Assim, eu falei, Jesus, será que sou eu mesma? Porque, assim, foi bem difícil o início do caminho, porque, assim, a gente junta as mulheres, a gente vê que começa, né? Competição, Uhum. comparação, enfim. Isso é E aí, normal, normal, em toda a normal, realidade normal, humana. sim. E aí nós assim, nesse caminho, tem um provérbio que eu gosto muito, assim que o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E a gente foi se afiando, e a gente foi se aperfeiçoando, e aí a gente foi percebendo que é um caminho de cura para nós, entende? Principalmente para mim. Uhum, uhum, Então eu não sou expert em uhum, mulheres, eu estou no caminho com Jesus, aprendendo a caminhar com mulheres, e através desse ministério eu estou sendo curada na minha feminilidade, em várias áreas da minha vida, maternidade, enfim, estou aprendendo a ser uhum, sábia, uhum. né? A mulher sábia edifica, a tola destrói com a própria boca, né? Que a gente fala demais às vezes. Então é um Homem caminho também fala demais, tá homem, bom? né, Eu quero dizer padre? que homem, às vezes, fala até mais do que a mulher. Então é Nós somos isso. terríveis. É verdade. E aí eu penso que. Por que o senhor escolheu Pedro? Quem foi Pedro, né? De Simão a Na Pedro. Quem foi Simão e verdade, quem foi Pedro? na verdade, assim, você está falando uma coisa muito interessante que aconteceu justamente com Pedro, a mesma coisa, né? E assim, no início, quando Jesus chamou Pedro, né, quando estava lá no mar pescando, aquela coisa toda, Pedro não tinha ideia quem era Jesus. E muito menos tinha ideia do que Jesus poderia fazer com ele. Né? Pedro foi entendendo isso a partir do momento em que foi se deixando, em que ele foi se deixando envolver pela presença de Jesus. Eu acho que às vezes, Vanessa, queridas amigas e queridos amigos que estão participando conosco, eu acho que às vezes no nosso relacionamento com Deus a gente se esconde demais. E esse é exatamente o maior problema da gente. Né? Que a gente não se revela para Deus, a gente não deixa Deus conhecer quem a gente é. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro se escondendo. A gente está o tempo inteiro criando cascas, criando um portfólio, sabe? Do tipo assim, olha, Ah, para eu você me acho que é conhecer é isso caricatura, aqui. padre. É caricatura. A gente vai criando Tem. caricaturas. Justo, né? Você vê, por exemplo, o que está na revista, que nem os artistas, né? Os artistas não falam dos problemas deles na revista, né? Eles mostram uma vida perfeita, eles mostram uma vida glamurosa, É mas verdade. ninguém fala que acorda horrorosa, ninguém fala que tem problema com a dieta, ninguém fala que está com problema com o filho, né? É E eu acho que é verdade. justamente aí, Vanessa, onde a graça de Deus tem tem para nos modificar, nos transformar, sabe? Eu acredito que o personagem, né, o personagem bíblico Pedro, ele tem muito para nos ensinar com relação a essa disponibilidade, né, para se mostrar para Deus e deixar Deus ir guiando, né, e moldando, né, a nossa vida para aquilo que Ele quer, não para aquilo que nós queremos. É, E Pedro tinha esse problema, né? Pedro tinha esse problema. Como, na verdade, todo judeu que escutava Jesus falando tinha esse problema, né? Sobretudo quando via em Jesus grandes coisas, né? Os grandes milagres. Nossa, ele é o Messias, nossa, ele é o Salvador. E a mentalidade do povo judeu naquela época é de esperar um Messias, um Salvador, que pudesse libertar o povo de toda a opressão, de todo o problema social, econômico, aquela coisa toda. Na verdade, quando Jesus veio, a ideia de Messias que ele estava tentando mostrar para o povo era justamente outra. Era um Messias que precisava sofrer, que precisava enfrentar o sofrimento, que precisava aceitar o sofrimento, para poder então libertar o povo, para poder então libertar a nós, entende? Então nós temos esse problema, né, de nos escondermos diante das nossas próprias convicções, das nossas próprias situações de vida e não deixarmos Deus nos guiar, né? Quando Simão se torna Pedro, né? Quando existe essa transição, a gente percebe em Pedro um caminho de encontro. Não, a gente consegue perceber em Simão um caminho de encontro.
E aí, quando ele se encontra de verdade, aí ele assume a identidade dele, que é a identidade de Deus, que é o desejo de Deus para ele. Aí ele se transforma verdadeiramente no líder dos apóstolos, naquele que realmente vai confirmar os seus irmãos, naquele que é a rocha, a pedra, naquele que Jesus escolhe para anunciar, para edificar a sua igreja, né? E é interessante que nesse chamado de Pedro, nesse chamado de Simão, né? Quando Jesus está lá pregando quando Jesus está pregando no mar, né? A primeira pregação de Jesus, que Jesus se encontra com Pedro, ele vê em Pedro essa pessoa forte, essa pessoa capaz de recebê-lo, né? E diz: eu vou falar para esse povo aqui que não está me escutando da sua barca. Então me deixa pregar na sua barca. O que Pedro faz? Pedro diz: olha, tá bom, tá certo, eu gostei do que você falou, você está falando coerência, estou gostando do que você está falando, eu vou abrir o meu espaço, né? Porque Pedro, como pescador, possivelmente, como a gente, né? Ele tinha a sua barca como o seu bibelô, né? Assim, então, ao deixar aquele carpinteiro, aquele pregador entrar na sua barca, isso significa: pode entrar no que de mais precioso eu tenho, pode vir até mim, né? E ali Jesus o quê? Se encontra. E ali Jesus encontra um perfeito lugar para anunciar, né? Porque viu em Pedro essa disponibilidade, essa disponibilidade. E Então eu escolhi Pedro por isso, né? Por essa Pedro abertura, por essa era, transparência. Pedro era muito Você tá me autêntico, entendendo, né? Vanessa? Sim, Eu falo muito, assim, eu claro! vou falando muito, Claro, não sei o que, eu vou não. falando. Olha, Padre Vitor Hugo tá O na que não live entender, fala. e ele disse que a gente parece irmãos, eu e o É senhor. verdade, eu acabei de A ver gente se aqui parece, agora. assim, né? O que eu acho mais incrível em Pedro é que Pedro era autêntico, sabe? Eu acho que hoje, padre, o que falta muito, pelo que eu percebo, é a minha percepção, é a autenticidade, né? É verdadeiramente Uhum, a uhum. gente ser a gente. E Pedro, e muitas vezes, para a gente obter a cura, a gente precisa reconhecer e perceber alguns comportamentos nossos, não é verdade? Então, assim, Sim. aquilo que Paulo diz, né? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, retrata muito bem Pedro, né? Porque ele fez tudo Uhum. que é feio, né? E ele fez, e nem por isso Jesus deixou de entregar a chave para ele. Não é verdade? Você falou, você falou duas palavrinhas super interessantes que são uma chave de leitura para a gente agora, né? Que é a questão da autenticidade. A gente vê em Pedro uma profunda autenticidade naquilo que ele é. Até porque, se nós pensarmos em Pedro como pescador, né, o pescador ele precisa estar muito atento, né, a tudo aquilo que ele está vivendo, não sei o quê. Ele precisa estar atento ao mar, porque se não estiver atento ao mar, às condições meteorológicas, né? Então ele precisa estar bem assim, ele precisa estar bem antenado ao que está ao seu redor, né? E possivelmente Pedro já era um líder, ele era um capitão, né? Então ele precisava, né, se utilizar do seu poder de liderança para poder direcionar os outros que trabalhavam com ele, porque certamente não trabalhava na pescaria sozinho, né? Então devia ser uma pessoa muito autêntica, muito aflorada no seu, né, no seu temperamento, né? E eu acredito que a falta de autenticidade, ô Vanessa, hoje nos nossos dias, ela tem gerado de verdade uma profunda crise de identidade, tanto na gente quanto pessoa, sabe? Nós estamos cada vez mais fragmentados e eu acredito que o Padre Vitor Hugo pode nos ajudar muito nisso. O Padre Vitor Hugo tem um trabalho maravilhoso com relação à Ai, é logoterapia, maravilhoso, né? é maravilhoso. E sigam o Padre Vitor Hugo. A gente Ai, vai ele tentar é fazer uma outra live. E isso. ele acabou descobrindo Ai, essa questão da logoterapia, então, sim. né? Então, a gente tem vivido, sabe, numa sociedade, num tempo, onde a gente tem se fragmentado muito, a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa. Exatamente. E no fundo, a gente não sabe opinar. Sabia disso? É Nós não temos verdade. opinião própria, E a gente né? está Porque não. perdendo a capacidade de pensar, né, padre? Senso crítico. Como Justo, isso justamente. está sendo Porque castrado, cada, né?
cada vez mais tem sido colocado no nosso coração, né, nessa crise de identidade que nós estamos vendo, nessa falta de autenticidade, a dúvida. Não há dúvida que nos faz buscar a verdade, porque é diferente. Tem aquela dúvida que nos direciona para a verdade, e tem a dúvida que é colocada no nosso coração, na nossa mente, que tem o simples objetivo de nos destruir, de nos desfigurar, sabe? Então, esse é o problema, né? Então, se a gente não deixar Deus agir, a gente acaba se perdendo. E aí, em Pedro, a gente encontra essa profunda autenticidade, né? Esse desejo de encontrar em Jesus Cristo o seu caminho. E ele vai se moldando nesse processo de encontro com Jesus Cristo, nesse processo de conversão, nesse processo de conversão, onde as suas dúvidas vão sendo deixadas de lado para encontrar em Jesus a sua verdade, a sua vida, né? Então, isso tem sido... Isso que realmente me encanta na figura de Pedro, né? A gente vê um Pedro super impulsivo, a gente vê um Pedro super autêntico, mas vê um Pedro também muito humano, né? Que é corrigido, um Pedro que ouve de Jesus palavras muito duras, né? Do tipo, né? Eles estão lá, não sei o quê, Jesus está pregando, e aí Pedro, de repente, chega para Jesus, quando Jesus fala, né? Olha, eu vim aqui, mas eu vou precisar ir para Jerusalém, eu vou precisar sofrer, eu vou ser entregue à mão dos sacerdotes, de todo mundo, vou morrer, não sei o quê. Aí Pedro chega para ele, possivelmente num cantinho, e fala, Jesus, olha, não é isso que a gente quer escutar, não. Não é isso. Por favor, muda o seu discurso, porque daqui a pouco nós vamos perder seguidores. Nós iremos perder seguidores. Então, por favor, muda o seu discurso. Na mesma hora, categoricamente, autenticamente, Jesus disse, Pedro, não foi para isso que eu te escolhi, meu filho. Então, afasta de mim, Satanás. E isso foi instantes antes, né, dele ter feito a mais bela das profissões religiosas, que é ter dito que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Olha que interessante. Então, ele chega à revelação do céu, né? A revelação de quem Jesus é, e no mesmo instante, praticamente, Jesus dá um tapa na cara dele dizendo, não, vai embora, Satanás, porque não é desse jeito que Deus pensa. Né? E o mais interessante é que mesmo diante, Vanessa, mesmo diante da correção de Jesus, Pedro continua seguindo Jesus. Porque vem em Jesus palavras de verdade e não palavras de dúvida. Quando a gente está em dúvida no nosso coração, qualquer coisinha faz com que a gente abandone tudo. É verdade. Sabe? É verdade. Quando a gente se sente fragmentado, nem por isso, qualquer coisa. Jesus tirou ele da missão que ele tinha, né? Ele fez tantas coisas. Eu acho que ele foi. Claro, tinha Judas, né? Mas, enfim, você não fala de Judas. Mas, assim, Pedro, ele teve todos os comportamentos mais improváveis de ser o líder, né? É verdade. Ele negou, mais ele rejeitáveis, mais abomináveis. Né? Assim, e nem por isso ele deixou, Jesus não entregou a chave para ele. Então, isso que eu acho fantástico. Né? E dizem as más línguas que Pedro e Paulo não se davam muito bem, né? É verdade isso, Fábio? Ou é intriga da oposição? Não, tem uma passagem nos Atos dos Apóstolos, né, que eles se encontram, eles passam 15 dias juntos, e possivelmente, Vanessa, Paulo, um homem também muito, né, muito forte no temperamento. Ele é meu queridinho. Ele é o apóstolo que eu mais gosto, é Paulo. Paulo também não devia ser flor que se cheire, né? Muito bom conhecedor da palavra, muito inteligente, né? Diante de algumas coisas que Pedro possivelmente tinha falado, né? Pela sua fraqueza, pela sua humanidade, Paulo possivelmente deve ter corrigido algumas vezes São Pedro, com certeza, com certeza. E por isso deve ter tido algum, não vou dizer algum desentendimento, mas eu acho que Pedro deve ter, de vez em quando, abaixado a cabeça para escutar o que Paulo tinha
tinha para escutar. Isso também para mostrar, ô Vanessa, de que nas nossas relações, né, no nosso processo de caminhada na igreja, nós temos as nossas dificuldades, entende? E Claro, não tem claro. problema nenhum da gente poder aceitar, quem sabe um pouquinho mais, dizer para nós qual é o caminho, entende? Eu acho que quando a gente vê quando a gente interpreta na Bíblia essa desavença entre Paulo e Pedro, né, eu acredito que Pedro deve ter sido muito humilde escutando Paulo, né? Diante da revelação que ele teve, diante da experiência com Cristo que ele teve. Eu acho que Pedro, como um pai, né, como aquele que confirma, deve ter muitas das vezes escutado com humildade, com humildade. E isso, gente, isso é característica do verdadeiro líder. A gente lê tanto livro hoje de liderança, entendeu? Que a gente pensa que liderança é a gente mandar, que a gente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a verdadeira liderança é a gente escutar o outro e perceber que nós podemos ser ajudados pela contribuição do outro. A igreja, nesses 2020 anos, foi construída desse jeito, com humildade, escutando a todos, entendeu? Fazendo com que todos tenham voz e vez. Tivemos problemas na nossa caminhada? Muitos problemas. Tivemos situações plenamente humanas? Sem dúvida. Mas Deus, na trajetória da nossa história, sempre com o seu Espírito, nos enviando a palavra de sabedoria do coração dele, nos guiou da melhor maneira possível. Então, você como mulher, eu como padre, entendeu? Nós como cristãos, precisamos exercer o dom da humildade. Nenhuma liderança consegue chegar ao seu ápice, à sua realização, simplesmente pelo fato de se achar importante no seu cargo, porque manda, porque não sei o quê. Não, é furada isso, gente. É furada. A gente só consegue alguma coisa se nós formos humildes, se nós aprendermos a humildade, se nos deixarmos ser humildes. Né? E nesse processo de conhecimento, nesse processo de crescimento, de busca dessa humildade, que é um dom de Deus, a gente vai se ajeitando, né? A gente vai encontrando dificuldades e vai também encontrando pessoas que nos ajudam de uma maneira assim maravilhosa. Então, O que que Pedro desculpa, tem? Vanessa, tô falando, Não, entende? imagina. É que a Gente, live. vocês estão me entendendo? Padre, antes de eu falar, do senhor falar daí do seu ministério aí em Boston, né? Porque o padre Marcos Caldeira, ele é de Boston, gente, não é do Brasil, não. Eu tô até com a blusa do Brasil, né? Para te homenagear. Ô Mas dó, antes disso, ô dó. eu gostaria de saber do senhor o que que o padre tem de Pedro? O que que o senhor tem de Pedro? Olha, eu sou impulsivo, eu sou muito Adoro! impulsivo. Por mais que não pareça, tem essa carinha bonitinha de anjinho, sabe? Mas eu É sou muito brasileiro, né? impossível. Ah, é? Eu sou muito como Pedro. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu sou Ai, muito que apaixonado. Eu sou apaixonado pela minha vocação, sabe? Eu me vejo também, Vanessa, nesse processo de conversão diária, de encontro com as minhas limitações. Nessa quarentena, eu tenho me me redescoberto. Desculpa o português. ah, Eu tenho me redescoberto. E eu tenho também percebido na minha vida, tanto como homem, né, e na minha vida como padre, que tudo que eu tenho é de Deus. Que se eu não tivesse ele me sustentando, de verdade, eu acho que eu já teria feito coisas abomináveis, sabe? E eu acho que é aí onde a gente, eu acho que é aí onde a gente vai entendendo qual é a razão de acreditar em Jesus. É a gente ir se adequando àquilo que é dele, não àquilo que é nosso. Quando eu vim para cá, Vanessa, eu tinha vários sonhos, sabe? Eu tinha sonho de eu falava para mim mesmo que eu ia aprender inglês em um mês, que eu ia estar falando inglês perfeitamente em um mês, né? Eu pensava que eu ia ser o padre mais feliz do mundo só porque eu estou, sabe, aquela coisa toda. Mais feliz do mundo no sentido de que
eu precisava dessa experiência para encontrar o sacerdócio, a plenitude do meu sacerdócio. Ah, meu Deus, não. Eu consigo descobrir que onde Deus quer que eu esteja, é lá que eu vou encontrar a felicidade. E Amém. nesse caminho de Lindo isso. encontrar a felicidade, eu vou ter também dificuldade. Então eu me deparei com a dificuldade de não falar inglês, então eu não falo inglês. Não Eu, fala! eu, eu arranho no inglês, O meu arranho no marido inglês. perguntou, ele celebra em inglês? Eu falei, vou perguntar na live. Celebro, Ai, que celebro, lindo! É o celebro. Espírito Santo. Que Eu lindo, celebro o inglês. padre. Mas o mais interessante, Vanessa, é você ir percebendo Deus te desmontar, sabe? É aquele momento de estar rezando com Jesus, mas estar dormindo. É aquele momento de estar diante da cruz e estar negando. Entende? Que Pedro passou. É aquele momento de se ver perdido e olhar para Jesus e dizer e perguntar para ele, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna, a quem nós iremos? A quem nós iremos? Então, assim, é essa experiência de esvaziamento, sabe, que eu tenho feito. E que Pedro me ajuda muito a entender isso, né? De que pela minha fragilidade, pelo meu pecado, pela minha, pela minha falta de aptidão a muita coisa, é onde Deus pode agir, é onde Deus está agindo, é onde Deus pode realmente fazer aquilo que é dele, não o que é meu. Né? A nossa igreja, com 2000 anos, está sendo guiada pelo exemplo de um pescador. Um pescador, né? Aqui em eu moro em Massachusetts, né? Próximo de Boston. Na verdade, eu não moro em Boston, eu moro próximo de Boston. Nós temos os melhores institutos científicos do mundo, né? Quando a gente vê um cientista falando, não sei o quê, nós olhamos para ele. E aí Deus escolheu quem? Um pescador para confirmar uma das maiores instituições da humanidade, que é a igreja. Temos como exemplo um pescador. Por quê? Porque se abriu, porque se deixou moldar, porque entendeu as suas fragilidades. É desse jeito que eu me vejo. Eu me vejo desse jeito, né? Agora, por Nessa que o senhor foi para perspectiva. aí, padre? Por que o senhor foi para aí e não está aqui no Brasil com a gente? Na verdade, você é do Rio de Janeiro, né? O movimento é do Rio de Janeiro, Do né? Rio, Assim, é, do tem Rio. origem no Rio de Janeiro. É, não, a gente é da Assim, igreja. A gente é da igreja. é da igreja, isso Da aí. igreja. É da igreja. Então, a minha formação toda, eu sou, na verdade, de Alagoas, minha família migrou para o Rio de Janeiro, e eu descobri minha vocação no Rio de Janeiro. E aí, o que que acontece? Entrei no seminário, quer dizer, entrei na minha paróquia, comecei a participar da minha paróquia, aquela coisa toda, fui coroinha, fiz primeira comunhão. A minha vocação, ela nasceu. E aí comecei a minha caminhada no Seminário São José, né? Então fiz o seminário menor, fiz a filosofia e fiz a teologia. Na teologia, eu tive dois momentos. Um momento de pedir para sair do seminário, então eu saí do seminário, para pedir um tempo, para viver algumas experiências, para viver fora do seminário. E o segundo momento, eu fui mandado embora do seminário. Então, do tipo, nós não queremos você aqui. Pedro! Eu não sei. Tipo isso. Tipo assim, Pedro, vai vai embora, para Satanás. onde? Tipo, vai embora, Vai, Satanás. Satanás! Vai embora, Satanás. Hoje eu falo isso. E é interessante, Vanessa, como é que Deus. Gente, se eu não tivesse experimentado aquele momento, eu acho que eu não seria o padre que eu sou hoje. Eu acho até que eu não seria Sim, padre. De verdade. Então, Deus me fez experimentar aquele momento, né? Para dizer, agora, mais uma vez, eu quero que você pense no que eu quero. Então, aí eu fui mandado embora do seminário, ficou aquela angústia toda de onde para ir. E aí, uma diocese em Minas Gerais me ofereceu a oportunidade de poder fazer um caminho vocacional, que é a minha diocese em Araçuaí, né? No norte de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. E lá eu redescobri o Marcos, né? Por quê? Porque lá não é o Rio de Janeiro, lá não tem shopping, lá não tem praia, lá não tem as facilidades que a gente tem no Rio de Janeiro. Então eu tive que me remoldar. E no meu ir para lá, Vanessa, eu me reencontrei. Na verdade, eu me reencontrei, não, eu me encontrei. Né? Lá eu tive ótimas experiências. Lá eu tive a oportunidade de voltar
a me encontrar comigo mesmo, né? Diante de tantas situações, Que lindo. eu me reencontrei, né? Como Pedro também, né? Que ao encontrar-se com Jesus, encontrou a sua perfeita essência, né? Então eu tive experiências maravilhosas. Aí fui ordenado diácono, fui ordenado padre, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Veredinha. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver meu sacerdócio durante 3 anos. E eu sou um padre também. Alguns amigos muito próximos meus falam que eu sou um padre de desafio, sabe? Eu preciso de desafio. E se eu fico muito parado, muito não sei o quê, eu fico muito entediado, sabe? Eu fico muito. Ah, eu fico muito, sabe? E Deus me fez realizar, né? Fez na minha vida, me realizou muitas coisas comigo lá em Veredinha, muitas experiências maravilhosas, aquela coisa toda. Padre novo, então cheio de vida. Mas eu sempre quis ter eu sempre tive o desejo de poder fazer uma experiência fora do país. Sempre, sempre tive. E aí eu procurei o bispo responsável no Brasil para poder vir. E aí começou um processo, aquela coisa toda. O meu bispo no Brasil aceitou. E aí estou eu aqui, né, na Diocese de Fall River, em Massachusetts. Não é Boston, é próximo de Boston. Rio, Cabo Frio. É tipo Cabo Frio no Rio de Janeiro. Entendi. É como se fosse a região de praia, aquela coisa toda. Aí eu vim para cá e estou aqui nessa comunidade que eu já amo, né, que tem me ajudado bastante, que tem me ajudado a redescobrir o novo padre. E aqui eu trabalho com os brasileiros, né, de modo mais intenso, Tem mas muito celebro missa em brasileiro aí, inglês. padre? Tem muito Tem brasileiro. muito brasileiro. Na região de Boston aqui, né, que é a capital do estado, nós temos muitos brasileiros. Inclusive tem uma cidade próxima aqui chamada Framingham, que praticamente é dos brasileiros, entendeu? Você vai, é Ai, como se que você legal. estivesse num Brasil. Os anúncios das lojas, inclusive, tem alguns que são em português, entendeu? Ai, que Então lindo. você fica pensando assim, caramba, como é que você pode encontrar, né, uma, uma colônia de brasileiros assim tão intensa, tão forte? Então, aqui nós temos sempre supermercado brasileiro, nós temos churrascaria brasileira, Legal. entendeu? Então é bem legal. Tem sido uma experiência muito interessante aqui nos Estados Eu Unidos, tenho um irmão que junto mora aí, com. mas ele mora na Flórida, meu irmão. Meu irmão é médico Ai, veterinário aí. É. amo a Flórida, amo a Flórida. Eu acho Precisar que de o um meu médico próximo. veterinário, te passo o contato dele. Ele é da Flórida, ele mora na Flórida, meu irmão. Ai, eu amo a Flórida, amo. Ai, eu amo o calor da Flórida. A Flórida, aqui são 10 meses frio, 10 meses frios e 2 meses de verão. Na Flórida já é mais verão o tempo inteiro, já é mais quentinho. Então a maior dificuldade daqui é justamente essa, é o frio, sabe? O frio, ele encanta aquela coisa toda, mas o frio de vez em quando é um saco, entendeu? Literalmente um saco. Padre, eu E aí eu adoro. trabalho, eu celebro Eu... inglês e espanhol também, porque nós temos uma comunidade em espanhol, Ai, que hispana, né? chique, né? Desculpa. Não, É um eu desafio. já me apaixonei, porque eu amo conhecer histórias de recomeço, sabe, de reencontro. Eu também. A mulher da Bíblia que eu mais amo é Beth Sabeia, só para o senhor entender, né? Eu e ela, a gente tem assim, muita semelhança na história. E eu encontrei Jesus e minha vida está cada dia sendo transformada. Mas eu preciso Que diariamente bom. dele, senão dá ruim para mim, sabe? E O eu mesmo gostaria que o comigo, senhor. minha filha, o mesmo comigo. Então eu já gostei, porque eu amo a verdade, eu amo conhecer, porque eu gosto muito, assim como o Padre Vitor, não sou do nível do Padre Vitor Hugo, mas Nem eu sou do nível do Padre amo Vitor, nem eu. estudar comportamento humano, eu tenho estudado muito sobre comportamento humano e eu percebo que é tão bonito quando a pessoa ela tem coragem, né? Ser imperfeita. É lindo isso. Porque a gente sabe que todos nós somos, É, né, padre? eu, Então, eu a tento, gente. eu tento muito no meu ministério. Aham, desculpa. É que às vezes vem um pouco atrasado, eu não consigo escutar quando você para. Desculpa, pode continuar falando.
Não, então assim, eu já tô. E eu sou devota da Rosa Mística, que é a mãe dos sacerdotes. Então já ganhou uma intercessora aqui. Sou eu, meu movimento, as meninas. Eu tenho certeza que as mulheres estão encantadas. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma Pelo meu mensagem para rosto nós. bonito. Eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem para as mulheres, porque essa live fica gravada e depois muitas mulheres assistem, porque tem esse horário muitas não conseguem. Mas fica gravado e elas assistem, elas enviam, eu envio para grupos. Eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem para nós, para esse tempo, sabe? Tão desafiador para nós mulheres. O que o senhor pode trazer para nós, né? De sementes boas. Primeiro que vocês, sem vocês, mulheres, nós não seríamos nada. Nós não seríamos absolutamente nada, né? E tem um ditado, né, popular que diz que atrás de um homem existe uma grande mulher, né? Assim, por trás, né, suportando. Na verdade, não uma, várias, né? Então, quando Deus criou vocês, né, exatamente da costela de Adão, né, essa linguagem bíblica para dizer que vocês não são nem superiores nem inferiores, para dizer que nós somos em dignidade iguais, né, é justamente na ideia de que nós completamos uns aos outros. Então, vocês, mulheres, têm o poder de ver o mundo com mais beleza, sabe? Vocês, mulheres, têm o poder de ver o mundo com mais carinho. Vocês, mulheres, têm o poder de ver o mundo a partir de vocês mesmas, quando vocês estão gerando alguém, né? E se sensibilizarem, né, com tudo aquilo que o corpo de vocês gente, vocês mulheres são fantásticas, sabe? Vocês mulheres são. Eu não sei nem explicar, Vanessa, né? O mundo realmente é o que é por causa de vocês. Se o homem tem a força, né? Se o homem tem, né, essa aptidão, né, do trabalho, vocês têm a possibilidade de chegar para a gente com amor e dizer, olha, estou do seu lado, né? Eu estou contigo, né? A figura da mulher para mim é justamente essa. É aquela que acolhe, é aquela que ama, é aquela que vê as coisas com beleza. Então, acho que eu poderia falar muita coisa, mas espalhem beleza, mulheres. Espalhem beleza, sabe? Espalhem amor, espalhem feminilidade. O que nós precisamos nesse mundo duro é de mulheres que sejam de fato femininas, sabe? No sentido, não femininas no sentido de aceitarem a sua essência, sabe? Como mulheres amadas por Deus, capazes de amar a Deus, como mulheres que são capazes de se doar, sabe? De se oferecerem e de verem o mundo com mais amor, com mais rosa, né? Assim, com mais rosa, para que a gente possa perceber um mundo mais colorido. Entende o que eu tô falando, Diz a palavra, né, padre? Lá em Gênesis, Vanessa? não é bom que o homem esteja só. E é verdade, não é bom. Não, Nem para o não, padre, né? não. Nossa, eu tenho umas mulheres na minha vida que se não fosse elas, eu estaria perdido. Eu estaria perdido, literalmente perdido, Eu sabe? E foi o costumo carinho dizer, delas, a padre, presença delas. eu costumo dizer que assim, o homem ele tem a força física. A nossa força está na docilidade. E eu percebo que eu sou casada. E muitas vezes, quando eu quero trazer algo para minha casa e meu marido, super-homem, né? É o, né? Aquele poço de força, né? Aquela Isso, coisa, não sei o quê. racional. Eu tenho que me, assim, ser dócil, falar com jeitinho. E aí eu consigo tudo. Fica a dica, mulheres. Docilidade. Até com os padres. Até com os padres. Olha, meu diretor espiritual é o padre Antônio José. Oi, padre. Tudo bem? Já muda. Entende? Muda. O que você quer de mim? Então é assim, oi, padre Marcos. Tudo bem? É assim. Entenderam, mulheres? Só que hoje em dia as mulheres estão ficando mulheres machos, né, padre? E aí tá se saindo da sua essência, da feminilidade, e está se embrutecendo. Então, as mulheres, eu fico assustada quando eu encontro as mulheres. E olha que, assim, eu converso com muitas mulheres, elas me
assim, me chamam direto no WhatsApp, eu tenho que ter horário para responder. Então, às vezes, eu não dou conta de responder às mulheres. E elas, Eu assim, imagino. muitas estão assim, sem paciência com os maridos, ou por quê? Porque estão perdendo verdadeiramente a feminilidade. E não é ser perua, né? Justo. Também não tem problema nenhum querer ser, né? Mas não é ser perua, é ser feminina, né? É falar com docilidade, é acolher, né? É É a escutar, né? elegância. É verdade. Gente, não tem nada melhor, desculpa falar isso, mas não tem nada melhor do que você ver uma mulher que se comporta como mulher. É maravilhoso, sabe? E sem ser preconceituoso, sem Mas não eu tô no aceitar outras é, situações. sim, Não é isso. sim, Mas a a gente pessoa que entende entendeu. quem é importante dizer isso, porque depois vem um monte de coisa, não sei o quê, aquela coisa. Eu também falo Quando a besteira gente às se vezes. aceita, quando a gente se aceita quem a gente não tem problema de ser quem a gente é de verdade, né? Então, vocês que estão aí nessa caminhada, gente, se aproximem de Deus e Deus vai ajudar vocês a encontrarem quem vocês são. Então, transformem o mundo do jeito que vocês são, né? E de fato, Deus deu uma dádiva, um dom, um presente, uma graça para vocês, para que vocês possam transformar o mundo a partir de quem vocês são, né? Então, o conselho que eu tenho é: espalhem feminilidade, espalhem amor, espalhem essa possibilidade de ver o mundo diferente, sabe? Diferente de verdade. Então eu sou realmente assim, as minhas maiores referências na minha vida, Vanessa, sem sombra de dúvida nenhuma, são grandes mulheres. Eu tenho grandes mulheres na minha caminhada, começar mesmo pela minha mãe, sabe? Gosto muito do meu pai, tenho um respeito muito grande pelo meu pai, né? Consigo ver no meu pai características maravilhosas, mas se você me perguntar quem é o seu grande exemplo de força, de trabalho, não sei o que, é minha mãe. Minha mãe. E na minha história vocacional, uma outra mulher, irmã Marcelina, também, que lutou por mim, sabe? Que acreditou em mim. Depois tem mãe Cristina, tem milhares. Tem as minhas amigas que estão do meu lado sempre. E elas sempre me ajudam a olhar o mundo desse jeito, sabe? Uma perspectiva mais carinhosa, mais feminina de verdade. Não tenho medo de dizer isso, não. Elas me ajudam muito. Inclusive quando elas estão de TPM, inclusive. Que eu consigo até, ô Vanessa, eu consigo até dizer, quando elas falam comigo, eu já consigo até perceber o jeito que elas estão de acordo com a TPM. Aí, tá de TPM, então tá bom, tá certo, tá bom, então. Vamos Que ficar quieto. lindo, padre, que Mas é lindo. isso E é, aí. e é Sem tão bom comentários. ouvir de um Uma delas padre, de. porque quando eu falo, ou algumas irmãs do movimento, que a gente sempre está compartilhando isso com as mulheres, essa verdade, essa boa nova. E aí a gente fica, às vezes, né, tem algumas que ficam com olhar assim, achando que nós estamos levantando bandeiras, enfim. E é tão lindo ouvir de um padre, e até do próprio Papa Francisco, ele tem falado, né, das mulheres, e, enfim, eu tenho lido alguma coisa para poder trazer, né, boas referências, para dizer que não sou só eu que digo, é a palavra, é o Papa, são os padres, né? E a gente sabe que é como o senhor falou, nós não estamos aqui competindo, né? Somos Não complementos, mesmo, não né, mesmo. padre? Somos complementos. E é bom, E nem medo de dizer a nossa verdade, nem medo de dizer a nossa verdade. Que não é não aceitar o outro, pelo contrário. Não é não aceitar o outro. É olhar o outro com piedade, com misericórdia, com as limitações, como nós também temos as nossas limitações e precisamos de misericórdia o tempo inteiro, né? Acho que é ai, isso. Eu padre, acho que, como olha, exemplo, vocês mulheres são perfeitas nisso, né? Nós temos grandes homens que nos acolhem, mas Jesus é o maior dele, né? Mas a mulher é esse lugar, sabe, do acolhimento, é esse lugar, sabe, do seio mesmo, é esse lugar do gerar vida, sabe? Vocês dão a vida pra gente, gente. Vocês não nos conhecem, tem? Vocês carregam, sabe? Uma vez numa pregação, eu disse numa pregação isso, que eu queria ter a experiência de estar grávido, Vanessa, sabe? Para sentir o que vocês sentem. Porque é fantástico, gente. É fantástico, é grandioso, sabe? É você ter aquela simbiose perfeita com alguém que é diferente de você. E você cuidar da maneira mais íntima,
mais, sabe, mais aconchegante. Tanto que a mãe tem esse relacionamento divino com o filho, sabe, que o pai não tem, que nós homens não temos, que é uma dádiva dada a vocês. Que só Amém, vocês podem Padre. fazer isso por nós. Então Ai, não Padre, percam isso, não percam que isso. maravilha. Olha, eu quero agradecer que está acabando a live. Deve estar todo mundo assim, Vai acabar daqui a é pouco. verdade. É. Tá quase acabando a nossa live. Eu quero agradecer o senhor. E olha, eu vou te convidar mais vezes, porque vão vir mais lives aí para falar Eu de não, outros temas. E eu, assim, foi tão bom tê-lo aqui. E eu não agradeço sei se eu consegui muito. chegar ao tema que era Pedro de Ó, verdade, mas foi Pedro é isso, essa maravilhosa a live. confusão, entendeu? Pedro é Foi, essa confusão. é verdade, mas foi ótimo. Que Deus te abençoe. Conte conosco as nossas orações. Somos só Rezem por mulheres. mim, meninas. Vamos orar pelo Senhor e ore por nós também, para que esse ministério, né, Nós cresça. precisamos de vocês. Amém, Padre, amém. E Muito, muito se o senhor mesmo. quiser finalizar aí, porque o senhor já deu a bênção no início da live, e eu estou aqui só Então, para obrigado pelo receber. carinho. Obrigado pelo carinho. Que vocês continuem firmes e fortes. Não se deixem desanimar diante das dificuldades, né? Apoiem-se umas às outras. É assim que a gente realmente cresce, com humildade. Humildade. Nem sempre a gente escuta o que a gente gosta e nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Mas se estamos no caminho de Deus, não vai faltar motivação. Então, não se deixem vencer pelas dificuldades. Pedro não sabiam que aquele encontro na barca com Jesus ia levar ele para Roma, e em Roma seria crucificado. É isso, nosso caminho é esse, é encontrar o amor no sofrimento e na beleza da caminhada junto, né? Na caminhada onde nós não nos sentimos sozinhos, onde a amizade é esse grande dom que Deus nos dá para que a gente possa enxergar a presença dele, nos suportando e nos amando. Então, que Deus abençoe e nos guarde sempre pela intercessão da mulher que nós mais amamos nesse mundo e que é o maior exemplo para a humanidade de como amar a Deus, de como ser sincera, de como ser, enfim, de como ser tudo diante de Deus, sem perder a sua essência, porque ela encontrou a sua essência em Deus, servindo a Deus, que é Nossa Senhora. Então, gente, eu fico pensando, essas mulheres aí que ficam falando que nós somos machistas, né, que a igreja é machista. O nosso maior exemplo é Nossa Senhora, é uma mulher, gente. O nosso maior exemplo é uma mulher, gente. Não é nem São Pedro. Não é nem São Pedro o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo é Nossa Senhora. Uma mulher escolhida para ser o sacrário de Deus, para ser serva, para ser a anunciadora de Deus ao mundo. Então, aí já marca de verdade o dom precioso que vocês têm e são. Então, que Deus proteja pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Obrigada, Padre. Bom descanso Obrigado, do Vanessa. senhor e Desculpa até a qualquer próxima. coisa. Não, foi ótimo, maravilhoso. Depois eu vou te fazer outro convite. Aguarde. Já gostei muito do Gente, senhor, ó, tá bom? um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Qualquer coisa, eu não sou muito de WhatsApp, olha, de Instagram, mas segue a gente aí, ou vai no Facebook. No Facebook tem mais coisa sobre mim, né? Então é só participar. E olha, um beijo no coração de todas vocês, meninas. Amo vocês, mulheres, Brasil, mulheres, Padre! amo, Olha a amo, música do amo. E Brasil! O Brasil te Brasil é ama! verdade. E se Deus quiser, estarei aí no Brasil, firme e forte, Aí firme e eu venho forte. Um beijo pregar para aqui para todo as mundo. mulheres. Me avisa que eu vou Vou fazer um sim, encontro vou de sim. mulheres e o senhor Ai, vai vem ser aqui para o ótimo. senhor pregar para as mulheres, tá bom? Que Deus abençoe o Vai ser senhor. Fique com ótimo. Deus. Amém. Com Tchau, Deus. Padre. Um abraço. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, mulheres. Um beijo para todas. Tchau. Tchau.